Doença de Algesk. A doença de Algesk também é conhecida por pseudorraiva em suínos e peste de coçar em bovinos. É uma doença infectocontagiosa que causa graves prejuízos econômicos à suinocultura. A doença é causada por um herpes vírus, sendo o suíno o reservatório natural e a única espécie em que o vírus estabelece infecção latente. Além dos suínos, a doença de Algesk pode acometer fatalmente outros animais domésticos e selvagens, como bovinos, caninos, ovinos, felinos, caprinos, coelhos, ratos, gambás, camundongos, coiotes, cervos, entre vários outros animais, mas em equinos e humanos são refratários ao vírus. O vírus da doença de Algesk foi descoberto como causador da doença em 1902 na Hungria, por Algesk, por isso que recebe esse nome. Esse vírus, gente, pertence à família Herpesviridae, subfamília Alpha-Herpesvirine. E os alfa-herpesvírus são vírus DNA de cadeia dupla e com envelope. A doença de Algesk tem ocorrência mundial. No Brasil, ela foi diagnosticada primeiro em 1912 e agora já está distribuída em vários estados. No entanto, em regiões de suinocultura tecnificada e em áreas com elevada densidade de criações, o problema é mais grave. Em virtude dos impactos da doença de Algesk no mercado exportador de carne suína, a Embrapa Suínos e Aves, em parceria com instituições ligadas à suinocultura e produtores, realizou entre 2001 e 2004 um projeto de erradicação da doença de Algesk em Santa Catarina, que serviu como modelo para outros estados brasileiros. E o Programa Nacional de Sanidade Suídia, do MAPA, conta com um plano de contingência também para o combate da doença de Algesk, que contribui para orientar as ações e os procedimentos para a imediata notificação e confirmação de suspeitas. Em relação à transmissão, pessoal, após a infecção inicial em um rebanho suscetível, todos os suínos podem ser acometidos. Entretanto, depois do surto ser controlado, a transmissão fica limitada ao plantel de reprodutores e, dependendo do acesso à exposição, aos suínos na terminação. Leitões na maternidade, na creche e em crescimento podem sobreviver à infecção primária e o vírus pode estabelecer, então, infecção latente nos gânglios do sistema nervoso. A introdução de leitoas com infecção latente pode disseminar o vírus por reativação da latência viral, por conta das condições estressantes. E os suínos são os hospedeiros naturais e reservatórios do vírus na natureza, servindo como fonte natural de infecção para outras espécies animais, nos quais a doença é sempre fatal. Uma das principais características dos alfa-herpesvírus é a habilidade de estabelecer infecções latentes no hospedeiro, como eu já comentei. O estado de latência é caracterizado pela presença do DNA viral em neurônios sem expressão gênica, replicação viral ou sinais clínicos. Dessa maneira, o vírus pode permanecer latente por longo tempo, provavelmente por toda a vida do animal, fora do alcance do sistema imunológico, ou seja, ele foge do sistema imune do hospedeiro. No entanto, infecções latentes podem ser reativadas por situações de estresse, como transporte, parto, confinamento, infecções parasitárias, outras doenças e também pela administração de corticosteroides. Após a reativação, o vírus replica e é excretado ao meio ambiente, podendo ser transmitido para outros animais. Então, pessoal, a transmissão pode acontecer por contato, por via respiratória, sexual, como por coito ou inseminação artificial com sêmen contaminado, e transplacentária. Uma vez infectados, virtualmente todos os animais tornam-se portadores e fontes potenciais de disseminação do vírus. Essa habilidade dos herpevírus em estabelecer e reativar a latência se constitui no ponto-chave da epidemiologia dessas infecções e tem sido o maior obstáculo para o estabelecimento de medidas de controle e erradicação. Além disso, o vírus da doença de Algesk pode agravar infecções bacterianas em suínos. O principal meio de infecção dos animais de uma granja de suínos com o vírus da doença de Algesk é pela introdução de suídeos portadores sadios, ou seja, com a forma latente. Contudo, gente, o vírus também pode ser introduzido pelo sêmen contaminado ou por aerossóis em correntes de ar.
A existência de uma propriedade infectada é um importante fator de risco para a infecção de suínos de outras granjas existentes a uma curta distância, de até 500 metros. Outros vetores, como felinos, caninos, humanos, insetos, roedores e até mesmo veículos, também são importantes na transmissão do vírus. Suínos silvestres podem se infectar também e a população desses animais está crescendo em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. E aí, gente, suínos e outros animais domésticos podem se infectar com o vírus da doença de Augesk após o contato com esses animais silvestres. A infecção de suínos domésticos pode gerar problemas sanitários graves, inclusive perda de mercado de reprodutores ou mesmo de exportação de carnes. A patogenia do vírus da doença de Augesk varia dependendo da amostra viral, da idade do suíno, da dose viral infectante e da via de transmissão. Após a infecção primária, durante a qual o vírus replica nas células das amígdalas, mucosa nasofaríngea ou genital, o micro-organismo invade terminações nervosas e é transportado ao longo dos axônios até os corpos neuronais situados nos gânglios sensoriais ou autonômicos. Nos neurônios, o vírus da doença de Augesk pode replicar agudamente e causar morte celular ou estabelecer uma infecção latente, permanecendo protegido do sistema imune. Após a reativação, o vírus migra de volta aos locais de infecção primária, replica e é excretado ao meio ambiente, possibilitando então a infecção de outros animais. Em relação à clínica, a doença de Augesk em suínos se apresenta sob 3 formas: nervosa, combinada e reprodutiva. Os sinais clínicos vão variar de acordo com a idade do suíno afetado. A forma nervosa acomete leitões até a fase de creche. Os leitões com 1 a 4 dias de idade apresentam febre, apatia, salivação e deixam de mamar. E os leitões com 5 a 30 dias de idade manifestam excitação e convulsões, além dos mesmos sinais nervosos anteriores e morte. Como vocês podem ver nessas imagens, desordem neurológica em leitões, pedalagem, grande quantidade de animais mortos, leitões de maternidade com sintomas nervosos da doença. E a forma combinada, nervosa e respiratória, está presente em leitões a partir dos 30 dias de idade, até o crescimento e a terminação. Predominam sinais respiratórios, pois os sinais nervosos são pouco comuns. Como vocês podem ver, são animais com pouco mais de idade, apresentando essa sintomatologia clínica da forma combinada. E por último, a forma reprodutiva acomete suínos adultos sob a forma de febre, apatia, constipação intestinal, aborto, repetição de cio e aumento na taxa de natimortos e fetos mumificados. Aborto e fetos mumificados. Mais casos de aborto com diarreia, apatia, febre, constipação intestinal, abortados e autolíticos. E reparem nessas fotos, gente, além de vários porquinhos mortos, olha ali, tem um gato morto também acometido pela doença. Então, gente, outros animais, como o gato, se viverem juntos com os suínos, também morrem quando ocorre um surto da doença, como vocês viram na foto anterior. Sintomas em cães e gatos são os seguintes: anorexia, salivação, como vocês estão vendo aí na foto do cachorro, incoordenação, hiperexcitabilidade, coma e morte. E nessa foto de baixo, gente, é de um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na ilha de Guaratiba, numa propriedade simples e com instalações com extrema precariedade, que foi também acometida por essa doença. E mais uma vez mostrando aí que não só os suínos são os acometidos, Suídeos selvagens, como os javalis, também podem ser afetados pela doença e bovinos também. Quando acomete outras espécies, como o bovino, a doença é altamente letal. Nessa foto aí do bovino que vocês estão vendo, é de um animal com automutilação devido ao prurido intenso.
Então, gente, são vários os prejuízos causados por essa doença, como, por exemplo, mortalidade de até 100% em leitões, abortamento, repetição de cio, esterilidade em machos e, no caso de outras espécies, mortalidade de até 100%, independente da idade. Em relação ao diagnóstico, durante o surto agudo da doença de Algésica ou durante a reativação viral da latência, a gente pode suspeitar da doença pela presença dos sinais clínicos característicos e do aparecimento de lesões detectadas durante a necrópsia. Apesar do vírus da doença de Algésica não causar alterações macroscópicas típicas, os achados de necrópsias podem aumentar a nossa suspeita e a gente também pode coletar esse material. E aí, após a coleta, desse material, a gente envia e solicita o diagnóstico laboratorial do vírus da doença de Algésica, que pode ser realizado pela detecção de antígenos virais pelos testes de imunofluorescência e da imunoperoxidase em tecidos de suínos, ou mesmo pelo isolamento viral em células de cultivo, que apresentam um efeito citopático. As lesões microscópicas podem ser observadas mais frequentemente no sistema nervoso central, que pode apresentar então meningoencefalite não supurativa e ganglioneurite. No entanto, gente, para se detectar a infecção latente do vírus, recomenda-se o uso de testes sorológicos. Muitos testes sorológicos podem ser utilizados, mas o teste de ensaio imunoenzimático, ELISA, é mais sensível, rápido e de custo acessível que o teste de soroneutralização, quando a gente compara os dois, com a vantagem de se detectar ainda pelo teste de ELISA anticorpos vacinais. Dessa maneira, é possível diferenciar entre os suínos vacinados e infectados. E a infecção latente pode ser detectada pelos testes sorológicos, mas somente será comprovada a existência de DNA utilizando o teste de reação em cadeia pela polimerase, que é a PCR. Várias doenças devem ser consideradas no diagnóstico diferencial da doença de Algésica, como gastroenterite transmissível dos suínos, peste suína clássica e africana, que vocês verão hoje também, entre outras doenças. Infelizmente, não existe tratamento específico para a doença de Algésica, apenas terapia de suporte para aliviar os sinais clínicos. Suplementos alimentares, como fornecimento de energia extra, vitamina E para melhoria da imunidade e outros fármacos para estimular o apetite e controlar a febre, são recomendados. Antimicrobianos para controlar infecções bacterianas secundárias também podem ser empregados. A vacinação é recomendada nos focos para diminuir a excreção viral pelos animais infectados e, consequentemente, assim, diminuir também a carga viral no ambiente, diminuindo a transmissão e a disseminação da infecção dentro e fora da propriedade. E em relação à profilaxia, o melhor método de controle da doença de Algésica é a erradicação do vírus das criações. O controle dos sinais clínicos e da mortalidade pode ser alcançado pelo uso de vacinas. E pela capacidade do vírus da doença de Algésica de estabelecer infecção latente nos suínos, sem a manifestação de sinais clínicos, o suíno infectado de forma subclínica é um disseminador potencial do vírus nos criatórios. Por isso, gente, é muito importante que os suinocultores exijam a certificação sanitária oficial emitida pelo MAPA dos rebanhos que fornecem reprodutores para sua criação. E nesse quadro, vocês podem ver as ações integradas que são realizadas em casos de surtos. E para finalizar, em relação à saúde pública, não existem relatos de infecção de humanos com o vírus da doença de Algésica.